Olá, o programa Diário de Oração aqui pela Rede Século XXI é em preparação para o nosso tempo tão belíssimo na nossa igreja, que é o tempo do Natal. E hoje a nossa reflexão vai trazer não só aquelas ideias bonitas de Isaías, do profeta Isaías, mas traz uma reflexão do Evangelho de Lucas, que de uma outra maneira nos ajuda a entender e a preparar melhor o Natal. Nós temos aquela passagem, não tem nada a ver diretamente nem com Isabel nem com Maria, mas quando o anjo aparece a Zacarias, o marido de Isabel, para justamente anunciar que a esposa dele teria um filho. E esse filho seria chamado de João Batista, porque prepararia os caminhos do Salvador. A nossa tônica de reflexão de hoje é justamente para tentar chegar até você a seguinte reflexão. Como Zacarias, e como tantos outros que receberam um anúncio do anjo, seja para missões independentes e não especificamente para a preparação para o nascimento do Salvador, mas todas essas pessoas tiveram, a maioria pelo menos, teve a dificuldade de entender num primeiro momento que anúncio era aquele e por que ela estava sendo escolhida para aquela missão. Como eu disse, todos os profetas tiveram esta situação ou viveram este momento tão difícil de ter que abrir mão de uma vida pessoal para anunciar um projeto que nem era deles inicialmente, era um projeto do próprio Deus. E quando o anjo aparece a Zacarias, ele fica perturbado com aquela situação e num primeiro momento ele desconfia de que de fato aquilo seja verdade. Por isso, Zacarias, como uma certa punição, digamos, de Deus, ele acaba ficando mudo até, de fato, o nascimento do seu filho. Isto, como eu disse antes, para trazer para nós essa reflexão seguinte. Às vezes nós temos também alguns medos, medos que são muito próprios da nossa própria humanidade mesmo, não é? Quando às vezes nos é confiada uma missão, melhor dizendo, uma missão que talvez inicialmente você pense, olha, não sou capaz de realizar aquilo. Obviamente você tem medo, você tem insegurança, você tem inquietação e pode mesmo uma certa angústia tomar conta de você, até que você, pela ação de Deus, se você coloca isso diante de Deus, percebe, não. Se Deus me fez essa proposta ou se Deus apresentou esse chamado, é porque de alguma maneira eu posso realizar isto. Deus jamais te confiaria alguma coisa que você não pudesse realizar. E com Zacarias acontece justamente isto. Ele recebe esse anúncio quando o anjo diz assim, olha, Deus ouviu a sua súplica, Deus ouviu o seu pedido. Por isso, a sua esposa, que era considerada estéril, terá um filho. E aí o anjo conta justamente para Zacarias tudo aquilo que iria acontecer até o nascimento desse profeta, digamos, de João Batista. E é aí que Zacarias compreende de fato que a ação de Deus é muito maior do que aquilo que ele imaginava. E olha que Zacarias, ele era aquele que cuidava do santuário. E foi justamente dentro do santuário que o anjo o abordou. Isso deve nos ajudar a entender o seguinte, se até aquelas pessoas que nós entendemos que são mais próximas de Deus passam por momentos de aflição, de angústias, por que é que às vezes nós também nos desanimamos e achamos que somos as únicas pessoas do mundo que às vezes recebemos esses momentos de dificuldade, de aflições? Todos nós temos medos, todos nós temos dificuldades. Até o Papa Francisco tem os seus medos e as suas inseguranças. Isso não quer dizer que não seja um homem de fé. Isso não quer dizer que nós também não tenhamos fé. Já abordamos isso aqui. Às vezes a insegurança ela faz parte, o medo faz parte de todo esse processo. Quando Maria recebeu o anúncio de que seria a mãe de Jesus, ela também viveu um momento de inquietação, tanto que ela foi de um lado para o outro até entender o que de fato estava acontecendo. Esta perturbação, esta inquietação é própria. O que o evangelista Lucas nos apresenta é que isto não pode ser maior do que a nossa fé. A perturbação, uma inquietação, uma angústia, aflição faz parte do processo. Não desqualifica a nossa fé. Agora, nós, por causa disso, não podemos abandonar tudo e acharmos que nós nunca vamos conseguir viver aquilo que Deus pede de cada um de nós. Zacarias compreendeu. Depois deste momento do anúncio do anjo, ele perguntou, questionou como é que vai acontecer tudo isso. Enquanto ele não teve a certeza de que de fato era a palavra de Deus, ele não tomou a atitude necessária em relação a isto. Isso deve ser
é um ensinamento para mim, como padre, e para você também como leigo. A gente pensar nas nossas fragilidades, mas não colocá-las como se elas fossem maiores do que a fé que Deus tem em nós. Nem a fé que nós temos em Deus, mas a fé e a confiança que Ele tem em nós. E esta preocupação deve nos ajudar ao longo deste tempo até o Natal, viver mais plenamente esta preparação. Uma preocupação que nos prepara de uma maneira um pouco mais intensa para o nascimento de Jesus. Então é muito importante que você pense nisso. Deixemos de fato que essas situações que nós temos refletido nesses dias nos ajudem a viver de fato mesmo, essa preparação para o Natal. Quanto mais a gente perceber a fragilidade e trabalhar essa fragilidade, lógico que Jesus Cristo tem muito mais possibilidade de acontecer na nossa vida. Fique então agora com uma bênção muito especial para você e para toda a sua família. Você e sua família recebem agora uma oração toda especial, uma bênção toda especial, neste tempo tão precioso para nós, que é o tempo do Natal, em que nós nos encontramos de maneira muito intensa com o próprio Jesus. Um momento de serenidade, de vida e de força para você e para toda a sua família. Lembrai-vos, ó divino menino Jesus, da consoladora promessa que fizestes à venerável Margarida do Santíssimo Sacramento. Recorrei a meu coração divino, pedi tudo quanto quiserdes pelos méritos de minha infância e nada vos será recusado. Cheio de confiança em vós, ó menino Jesus, eu venho expor-vos as minhas necessidades. Ajudai-me a levar uma vida santa, a fim de chegar à feliz eternidade. Concedei-me pelos méritos de vossa encarnação e de vossa infância, pela intercessão de vossa Santa Mãe e do glorioso Patriarca São José, a graça que ardentemente vos peço. Ó menino Jesus, não serei confundido em minha esperança. Lanço-me nos braços de vossa misericordiosa onipotência. Em virtude de vossa divina promessa, estou certo de que acolheis favoravelmente as minhas orações, e vos dignastes, claro, atendê-las, segundo a sua imensa vontade. Menino Jesus, eu confio em vós. Menino Jesus, eu confio em vós. Menino Jesus, eu confio em vós. Receba a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.